Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. E hoje o assunto é muito sério. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos pensamentos ruins que invadem a nossa mente e como nós conseguimos nos libertar disso seguindo a luz da Bíblia. E eu já gostaria de começar esse vídeo lendo um versículo para vocês. Na verdade, dois de 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 4 e 9, que dizem: O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Irmãos, aqui nesses versículos Deus fala a respeito da incredulidade das pessoas que não entendem, não aceitam o sacrifício do Senhor Jesus como um sacrifício de sangue que foi liberado para que nós pudéssemos ser perdoados de todos os nossos pecados. As pessoas que não creem nisso, elas não conseguem ter um coração quebrantado para acreditar no que diz a Bíblia. Tudo que eu vou dizer aqui é em cima da palavra, então eu peço de coração que, se você está aqui assistindo esse vídeo, que você abaixe a sua guarda e preste muita atenção no que eu vou te falar, porque o único intuito aqui é te ajudar com esses pensamentos ruins que invadem a sua mente, caso isso esteja acontecendo com você. Aqui no segundo versículo, Deus fala que os crentes, os que estão firmados na rocha, eles passam também por muitas lutas, muitas provações, mas por saberem aonde estão firmados, eles não são destruídos. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, nesse entendimento que eu gostaria de colocar algumas palavras aqui, que talvez possam te ajudar a passar por esse momento difícil, por esse momento onde os pensamentos ruins invadem a sua mente e você não consegue controlar. Algumas coisas que eu posso dizer aqui podem parecer duras, mas eu gostaria de verdade que, se você estiver passando por isso, que você preste atenção de coração aberto para que você possa entender a mensagem que eu quero transmitir para você. O livro de Jeremias diz o seguinte, no capítulo 29, versículo 11: Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Irmãos, então a Bíblia nos ensina que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos bons, são pensamentos de paz, e que tudo que é contrário a isso não pertence ao Senhor. Na sequência, eu gostaria de ler para vocês o que diz no livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz o seguinte: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. E ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Então, se Deus só tem pensamentos bons a nosso respeito e coisas que não são boas, pensamentos que não são bons, não vêm de origem do nosso Pai, vêm de origem do inimigo. Então, os pensamentos ruins que entram na nossa cabeça não são verdadeiros. Eles são pensamentos que são apenas mentiras implantadas pelo inimigo para cegar o seu entendimento e para não permitir que você enxergue a verdade que liberta. Então, se você está passando por esse momento de ter ataques de pensamentos ruins na sua mente, saiba que são todas mentiras plantadas na sua cabeça pelo inimigo. E eu mesma já passei por esse tipo de ataques, e eu gostaria mesmo de coração, com muito amor, nos meus irmãos em Cristo, a falar para vocês que, se vocês estão passando por isso, não acreditem nas mentiras que o inimigo planta na sua vida. Não importa o que você tenha feito, você é merecedor de amor, você é merecedor de perdão e você não é culpado. Você passa pela sua mente pensamentos de não merecimento, de que você não é bom o suficiente para acessar a Deus. Saiba que tudo isso são mentiras plantadas intencionalmente pelo inimigo para que você se desvie dos caminhos e do amor de Deus.
No momento em que Jesus se entregou em sacrifício por nós, o véu do templo foi rasgado, e ali Jesus declarava que todos aqueles que o buscarem o encontrarão. Não importa como seja a sua situação atual, venha até o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo te transformará no seu processo de acordo com o seu relacionamento com Ele. O importante é você buscar o Senhor, aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados, para que aí o Espírito Santo comece a trabalhar em você e vocês juntos passem por um processo de evolução. Pois saiba que todos nós somos pecadores, até os que nasceram em berço cristão, que não foi o meu caso. Eu não nasci em berço cristão, eu vim de uma vida de muitos pecados e eu posso falar para você que não foram os meus pecados que me afastaram de Deus. Muito pelo contrário, enquanto eu estava vivendo uma vida de pecado, Deus nunca me virou as costas, Ele sempre estava do meu lado. Só que o pecado, ele faz com que a gente dê legalidade ao inimigo. Então, durante toda a minha vida, eu tive uma relação de muita intimidade com Deus, do jeito que eu estava, muito pecadora. Mas isso não me afastava da presença dele, mas me permitiu ter um relacionamento de intimidade no qual eu fui evoluindo. O Espírito Santo me deu a mão e me ajudou a evoluir nessa caminhada como eu estou evoluindo até hoje. E como você pode fazer. Então, se você está agora passando por um momento de ataques do inimigo, saiba que o seu Pai pode te proteger de tudo isso. Basta que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus, se arrependa de coração dos seus pecados, mesmo aqueles pecados que você não sabe, porque nessa sua caminhada com o Espírito Santo, Ele vai te revelar o que você precisa mudar. É somente o Espírito Santo que vai conseguir te transformar. Então tenha essa vida de intimidade, o busque em intimidade, que você conseguirá entender passo a passo, dia após dia, vivendo cada dia o seu mal, aonde você precisa evoluir e aonde Deus vai te transformar. Então, se você está passando por esses momentos, basta apenas você aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, porque no mais Ele fará. O Espírito Santo te transformará nessa caminhada ao seu Pai. Não é porque você está em pecado que você não é merecedor, que você seja culpado, que você não seja digno. E isso tudo são invenções e mentiras que o próprio inimigo planta na sua cabeça para que você realmente se afaste dos caminhos de Deus. Mas não é isso que Deus quer para sua vida. Ele te ama de todo o coração, Ele deu a vida dele por você. Ele foi humilhado e teve o sangue dele em sacrifício para que você pudesse ser perdoado de todos os seus pecados. É porque Ele te ama muito. Então qualquer coisa diferente disso não vem da parte de Deus. São mentiras que o inimigo planta na sua cabeça para que você realmente não se aproxime à sua verdadeira essência, ao seu propósito de vida e ao seu Pai. Então, se você está passando por esse momento, saiba que isso tem uma forma de você sair desse caminho, esse não é o seu caminho final, e que quando você aceita Cristo, você pode ser perseguido, mas você não será destruído. Essas mentiras que o inimigo planta na sua cabeça não te destruirão. Não é porque você vive em pecado que você não merece o amor de Cristo. Deus é capaz de largar as 99 ovelhas saudáveis para cuidar de uma doente. E isso está escrito na Bíblia. Você é merecedor de amor e de perdão como todos nós somos. Como qualquer pessoa na face da terra é. Não importa o que você tenha feito. Se você pensar qualquer coisa diferente disso, saiba que é o próprio inimigo plantando essas mentiras na sua cabeça. Porque o inimigo ele não tem permissão para acessar os seus pensamentos. O único que tem permissão para acessar os seus pensamentos é Cristo, é o nosso Deus. Só que o inimigo ele consegue sim implantar ideias na sua mente, ele consegue lançar pensamentos e fazer com que você pense que é você que está pensando, mas não é você que está pensando, é o próprio inimigo que ataca você espiritualmente em seus pensamentos. E como ele consegue fazer isso? Como ele tem acesso a fazer isso? E como você pode descobrir a forma que ele tem essa permissão para acessá-la de todos os lados, para que isso não aconteça mais na sua vida, para que esses pensamentos ruins parem de te acessar e para que você realmente consiga se blindar dessas
ameaças, desses ataques do inimigo na sua mente. Durante muitos anos eu vivi com Cristo e em pecado, e isso não me impedia de ser atacada espiritualmente pelo inimigo. Quando eu era adolescente, eu passava por muitos momentos de deprimida, eu me sentia triste, porque eu não tinha um entendimento, eu não tinha sabedoria do que estava acontecendo. E com o passar dos anos eu fui aprendendo, e é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, de tudo que eu aprendi nessa minha caminhada. O seu amor por Cristo, você aceitar Jesus como seu único Salvador, te dá a salvação, porque nós não somos merecedores da salvação. Nós somos salvos pela graça do nosso Pai, por reconhecer que Ele morreu em sacrifício por nós. Isso é o que nos salva. Se alguém te disser qualquer coisa diferente disso, não é verdade. A Bíblia nos ensina que somos salvos pela graça, pelo sacrifício que Cristo fez por graça por nós. E nós quando acreditamos nesse sacrifício, somos salvos e compartilhamos da salvação junto com os nossos irmãos. Mas apesar disso, apesar de termos o nosso Senhor como o nosso Salvador, o nosso Pai, e até vivermos uma vida de intimidade, de convivência, de relacionamento, onde você sente que Ele te direciona, onde você sente que Ele é com você, mas quando nós vivemos em pecado, esse pecado acaba dando legalidade ao inimigo. Pecadores todos nós somos, mas nós precisamos viver buscando o arrependimento sincero do nosso coração e buscando a evolução para que nós conseguimos nos libertar dos pecados. Porque quando isso acontece no nosso coração, quando nós conseguimos limpar o nosso coração de pecados, não termos mais um pecado no coração, por mais que a gente peque, mas ainda esteja numa evolução, sabendo que Cristo está nos ajudando a evoluir, porque ninguém é perfeito, ninguém é santo, todos nós somos pecadores, mas o que importa é nós termos a consciência do arrependimento, de nós buscarmos essa evolução. A partir do momento que nós temos essa consciência, nos humilhamos e pedimos ajuda para não pecarmos mais, nós alcançamos dia após dia, cada passo à sua vez, a santidade. E é a santidade que nos liberta dos ataques do inimigo, ou que nos dá autoridade para repreender esses ataques quando eles vêm. Isso é a jornada que faz com que nós aceitemos Jesus e conseguimos nos proteger dos ataques do inimigo. Porque se nós aceitamos Jesus, mas nós continuamos em pecado, Jesus não vai nos dar as costas, Ele vai continuar do nosso lado. Mas a legalidade que nós damos para o inimigo faz com que nós sejamos atacados, pensamentos ruins entrem na nossa mente, mentiras sejam tantas vezes repetidas no nosso pensamento que nós acabamos nos convencendo de que aquilo é verdade, mas elas não são, porque lembre-se, os pensamentos de Deus para a sua vida são apenas pensamentos bons e de paz. Qualquer coisa diferente disso não é de Deus, é uma influência que você está sofrendo do inimigo. E a santidade é que vai te buscar, é que vai te dar essa proteção, essa armadura para que você não seja mais atacado. Pecadores todos nós somos, mas precisamos reconhecer primeiramente e buscarmos a santidade. Porque Deus se agrada muito mais do pecador que reconhece o seu pecado do que o santo, o que se diz santo sem nenhum pecado. Porque Ele sabe que nós todos somos. Então se você é um pecador, bem-vindo ao clube, todos nós somos pecadores. Mas isso não te impede, isso não te faz ser não merecedor da glória e da honra e do perdão e da paz que excede todo entendimento em Cristo. Porque quando a gente se santifica, ao contrário do que tudo no mundo secular fala, que é um peso, que são religiosos, que são fanáticos, lunáticos, ao contrário de todas essas mentiras que são implantadas, quando você tem uma santidade, quando você encontra Cristo, você encontra uma paz, você encontra uma segurança de saber que cada dia tem o seu mal, mas que todos eles são guardados pelo seu Pai. E que não importa o que você passe, pelo que você passe, você não está sozinho. Cristo está com você em todos os seus caminhos. Então, o jugo de Deus não é pesado. A porta é estreita, sim, porque nós temos que dar o exemplo, nós temos que viver o evangelho em ação, mas o jugo de Deus não é pesado. Quando você descobrir a santidade e a presença de Deus, você vai entender
Espero que eu também entenda, porque eu também estou buscando esse caminho. Mas quando você encontrar esse caminho, quando você estiver pelo menos sabendo que você está na direção certa, você vai sentir essa paz que excede todo o entendimento. E você vai saber que você é filho do dono do mundo, do dono de todas as coisas, daquele que venceu todo o mal. Então, se você tem ataques ruins passando pela sua mente, saiba que você tem como cessá-los. Se você acreditar no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e se arrepender dos seus pecados, buscar a salvação, a santidade, você vai conseguir se livrar de tudo isso. Lembre-se, pensamentos ruins não são do nosso Pai. Se eles estão acontecendo na sua vida, se você der permissão para Cristo, você vai conseguir se libertar de todos eles. Aqui no canal eu fiz 2 vídeos, um onde fala como sentir a experiência como ter uma intimidade com o Espírito Santo. São 5 passos onde eu falo a respeito de como conseguir ouvir o Espírito Santo, e eu fiz um vídeo falando a respeito do perdão. Se você quiser saber um pouquinho mais do que você pode fazer para continuar nessa caminhada, assista esses 2 vídeos. Esses vídeos eu também fiz com muito amor nos meus irmãos em Cristo, para falar um pouquinho sobre como nós podemos buscar esse caminho e não sermos mais atacados pelas mentiras do inimigo. Tá bom, meus amados? Então essa é a mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha edificado a vida de alguém que esteja assistindo, e nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe.